Quando eu entrei no mercado como estagiário em 2010, certo? Acho que foi 2010. O framework bam do mercado era o JSF, certo? O JSF era a menina dos olhos do mercado. É como saber Spring hoje. Se soubesse JSF, você tinha uma vaga garantida no mercado. E quando eu comecei a estudar, já tinha lançado o 2.1, né? Ou 2.0, desculpa. Depois veio o 2.1 que teve umas melhoriazinhas. E era uma coisa absurda para a época. Era fácil de manipular, você tinha os estados facilmente manipulados também, né, com o JSF2 principalmente, que você tinha os bins para controlar as páginas e esses bins tinham estados que você podia controlar esses estados. Lembrando que a gente está falando de uma época que não existia o lado cliente e o lado servidor. A comunicação era cliente-servidor. Ou seja, você mandava uma requisição para o servidor recebia essa requisição, processava a requisição e devolvia uma página inteira para você renderizar do seu lado, né? Então era muito pesado. Mas funcionava. Eu, particularmente, adorava o JSF. Eu era fã mesmo. Junto com o JSF, a gente tinha o EJB3, certo? O EJB3 era, né? Hoje não é mais, era o concorrente direto do Spring na época, porque eles implementavam as mesmas documentações de referência, certo? Não vou lembrar das documentações que eles implementavam agora. E o mercado brasileiro, principalmente o que eu fui inserido, que foi o de Brasília, eu assim que formei fui para Brasília, o EJB era extremamente difundido. Todos os lugares que eu trabalhei em Brasília trabalhavam com EJB. Então, ele fazia toda essa parte de injeção de dependências que a gente tem hoje com o Spring. E ele tinha também controle de estado e tinha umas facilitações também para você trabalhar com o Entity Manager, com o JPA, né? É que o JPA já estava embutido nele, etc. Lembrando que a gente está falando da época que é cliente-servidor. Logo, para rodar, né, levantar todos esses serviços em ambiente web, para disponibilizar, por exemplo, o seu famoso localhost, você tinha que ter um servidor de aplicação. Quando eu comecei, o servidor de aplicação mais badalado era o JBoss 5.2 EAP, se eu não me engano. O que era a evolução disso, né? Os servidores de aplicação, você conseguia injetar dentro dele todas as dependências. Então, quando ele subia, quando ele levantava o contexto dele, né? Ele já te disponibilizava um monte de frameworks diferentes lá, ou os frameworks que você queria que ele levantasse. Mas isso tinha um custo. Daí que veio a expressão do Java é pesado. Esses servidores de aplicação, eles levantavam um monte de frameworks, lembra que eu falei isso? Então esse monte de framework, necessário ou não, levantava. E isso consumia memória e processador. Por isso que diziam que o Java era pesado. E aí temos para... Isso gerou um monte de problemas, né? Por exemplo, como era cliente-servidor, você tinha uma máquina que subia ele. E todo mundo se conectava nessa máquina. Logo perceberam que isso não era uma coisa boa, porque a máquina não escala infinitamente, né? Ou seja, ela não vai ter memória infinita, ela não vai ter processadores infinitos, não vai ter discos infinitos. Então, tiveram uma brilhante ideia, né? Já tinha essa estrutura de você separava o banco em um servidor
e o servidor de aplicação, a partir do Java, em outro servidor. E o servidor do Java fazia um pool de conexões com o banco e fazia essa manipulação. O problema era quando você tinha milhões de acessos, ou até milhares de acessos. O seu servidor tem tem um limite de conexões que ele aceita antes dele cair ou que ele dá timeout, né? Você pré-configurava isso. Mas ele precisava de mais conexões, ele precisava atender mais pessoas. Só que é cliente-servidor, então ele tem, às vezes, guarda estado, né? Como eu falei, era JSF na época. Então o JSF guardava estado e tal, e tinha que ter esses estados dos clientes no servidor, já que sempre que vinha uma coisa para o servidor recebia aquela requisição e devolvia uma página inteira para o cliente renderizar na tela dele. Lembrando também que tipo, tem as informações do cliente dentro do servidor, que é a sessão. A sessão com as informações do usuário ficam do lado do servidor. Nunca fica do lado do cliente como é hoje. Nunca se pensaria isso. Botar as credenciais do cara lá do lado do cliente. Certo? Na minha época não tinha isso. Era tudo do lado do servidor. Eu guardava tudo. Certo? E isso consumia memória do servidor, obviamente. Mas ainda tem o problema dos milhões de acessos. Como resolver isso? Os caras resolveram. Eles criaram uma coisa chamada clusterização. O que é a clusterização? É eu pegar um servidor e quando eu levantar ele, em vez de eu levantar um servidor, eu levanto vários servidores e registro todos os servidores para serem atendidos. E na frente disso você tinha um load balance que disparava para cada servidor, certo? Só que o servidor era o conceito que nós tínhamos ali é um monolito. Ou seja, nós temos todas as regras de negócio, todas as implementações de tela, tudo está nesse projeto que está dentro daquele servidor de aplicação. E como você está levantando múltiplos servidores de aplicação, né, você está escalando, né? Tem múltiplos servidores de aplicação para atender múltiplas requisições. Isso deu um problema de concorrência com o banco, porque você tem múltiplos servidores de aplicação, certo? Tem-se múltiplos servidores de aplicação. Contudo, você tem um banco só. Tudo tem que ir para o banco. E isso, meu amigo, é o caos na Terra. Porque você tinha sérios problemas de concorrência. Como assim? Vamos dizer que você tem um cluster, tem 6 clusters. O cluster 1 manda alterar o CPF para 001 e o cluster 2 manda alterar o mesmo CPF para 002. Quem chegar primeiro perde a informação, certo? E isso era uma constante. Isso era uma reclamação recorrente, dizendo que fez uma alteração, alguém ligava e dizia, ó, fiz uma alteração, ou abriu o chamado, né? Era mais fácil ligar. Aí dizia que fez uma alteração e não persistiu. Quando eu ia olhar os logs, né, que também era outra coisa, era um parto pegar os logs daquele negócio. Quando eu ia olhar os logs, eu analisava que com diferença de milissegundos, às vezes, ou de segundos, o troço tinha sido alterado, né? Então tem uma alta concorrência, isso era terrível. Além de ter o problema da escalabilidade, né? Porque, veja, você tem clusters, certo? Só que os clusters são de um servidor que subiu em uma máquina. Era um servidor que sabia se multiplicar, certo? Então ele ainda estava na mesma máquina. Concorda? Ele ainda estava na mesma máquina. Então a máquina não conseguia escalar, você só conseguia escalar até certo ponto. Depois daquele ponto ali não conseguia mais. Então você tinha um problema. E aí veio uma revolução no mercado, né? Que foi a questão da diversificação do SOAP. Começou com o SOAP, né? Que é você ter essa arquitetura orientada a serviço, né? É isso? SOAP. Não, SOAP não, desculpa, SOA. O SOA, que é essa arquitetura orientada a serviços,
onde se utilizava de SOAP no início, né? Mas o SOAP era muito engessado, porque ele trabalhava com XML e você codava muito para você transferir informações pequenas. E aí veio o REST e facilitou e começou a diversificar essa questão que na época chamava-se Web Services, né? Existiam Web Services SOAP e Web Services REST. O SOAP ficou no mercado durante algum tempo, por causa do SOA, né? Só que depois de um tempo ele começou a cair em desuso porque era muito difícil de implementar e as pessoas perdiam muito tempo para ter um ganho muito pequeno. Junto com essa criação dos serviços e tudo mais, veio a criação dos frameworks JavaScript. Foi uma coisa fenomenal a velocidade que se popularizou, certo? Você tinha React, você tinha Angular 1, e logo em seguida veio o Angular 2, depois veio o TypeScript. Foi muito rápido essa evolução, foi questão de alguns anos, já tinha tudo montado, como vocês têm hoje. E aí, com essa questão dos web services, né, eles evoluíram para o que eles chamaram de microserviços. Chama-se hoje de microserviços, que já estão mudando para nanoserviços, ou seja, estão granularizando mais, tornando cada vez menor. Prestem atenção nos microserviços, tá, galera? Vocês têm que aprender. Hoje, se você quer programar Java, você tem que saber microserviços. Não só Java, outras linguagens também tem, certo?